Sabe aquele momento em que a gente olha para um código e parece grego? Um verdadeiro quebra-cabeça. Pois é, se isso já aconteceu, essa análise aqui vai fazer todo o sentido. Hoje vamos mergulhar fundo na filosofia do código limpo, para entender como construir software que não só funciona hoje, mas que aguenta o tranco do futuro. Então, para começar, vamos direto ao ponto. Qual é o problema, afinal? O que acontece quando o código é, bem, sujo? Olha, essa tirinha aqui resume tudo, né? Aquele sentimento de o que diabos está acontecendo aqui? Acho que todo mundo que programa já passou por isso. É uma frustração que, nossa, nem se fala. Mas, apesar da piada, o negócio é muito sério. É um problema real que afeta o bolso. Porque pensa bem, conforme o projeto vai crescendo e a bagunça aumentando, a produtividade vai caindo, caindo, até que no limite ela chega a quase zero. E esse é o custo real do código ruim. Cada pequena mudança vira uma batalha. Cada funcionalidade nova traz junto uma penca de bugs. A bagunça vira uma bola de neve. O sistema fica engessado, quebra por qualquer coisinha, é totalmente imprevisível. Beleza, então qual é a saída? A alternativa é começar a ver o desenvolvimento de software de outro jeito. Não só como uma tarefa para entregar, mas como um ofício, sabe? Uma arte mesmo. E é aí que entra a filosofia do código limpo. É a resposta de um profissional para todo esse caos. É sobre ter esmero, ter orgulho do que se faz. É sobre aplicar princípios que a gente sabe que funcionam. No fim do dia, o grande objetivo é esse: criar um software que seja fácil de entender, fácil de mudar e que seja feito para durar. Construído para aguentar o futuro. Ok, muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como a gente chega nesse tal de código limpo? Bom, um excelente ponto de partida são 5 princípios, que são a base de tudo. Eles são conhecidos pelo acrônimo SOLID. Pensa nesses 5 princípios como o alicerce para construir um software que é robusto e fácil de dar manutenção depois. Vamos dar uma olhada em cada um deles? Começando pelo S, o princípio da responsabilidade única. A ideia aqui é bem simples, na verdade. Cada pedacinho do sistema, seja uma classe ou um módulo, tem que ter uma e só uma razão para mudar. Um único trabalho bem definido. É tipo a analogia do canivete suíço versus o bisturi. O canivete faz um monte de coisa, mas o bisturi faz uma única coisa com precisão. Quando o trabalho exige precisão, qual deles é a melhor escolha? É a mesma lógica. Uma classe que cuida dos dados do funcionário não deveria também calcular o pagamento. Cada macaco no seu galho, né? Um trabalho, uma responsabilidade. Depois vem o O, de princípio aberto-fechado. E esse aqui pode parecer meio contraditório à primeira vista. Aberto para extensão, mas fechado para modificação? Como assim? A chave para entender isso é uma palavrinha mágica: abstração. A ideia é que, em vez de sair alterando um código que já está lá, funcionando direitinho, a gente estende o comportamento dele adicionando código novo. Pensa assim, em vez de mexer na classe veículo para adicionar um carro, a gente cria uma nova classe carro que herda de veículo. O código original fica lá, intocado, estável, menos risco de quebrar o que já funciona. Chegamos no L, o princípio da substituição de Liskov. O nome é chique, mas a ideia é sobre ter uma herança que seja confiável. Basicamente, um subtipo tem que poder ser substituído pelo seu tipo base, sem quebrar o programa. Ou seja, uma classe filha tem que se comportar exatamente como a classe mãe em qualquer situação. O exemplo clássico que todo mundo usa é o do quadrado e do retângulo. Em teoria, um quadrado é um tipo de retângulo, certo? Mas, se no código um retângulo pode ter altura e largura alteradas de forma independente, um quadrado já não pode. Então, se um código que funciona com um retângulo quebrar quando a gente passa um quadrado, pronto, violamos o princípio. Agora o I, princípio da segregação de interface. Esse aqui é bem direto ao ponto. A gente não deve forçar ninguém a depender de coisas que não usa. Resumindo, chega de interfaces gigantes cheias de métodos que não têm nada a ver uns com os outros. A solução é simples. Em vez de uma interface monstro, a gente cria várias interfaces menores e mais específicas. Pensa num sistema com perfil de administrador e convidado. O convidado não tem por que saber que existem funções de administrador, certo? Isso evita carregar um peso morto e garante que, se a gente mudar algo para os admins, não quebra nada para os convidados. E por último, mas não menos importante, o D, princípio da inversão de dependência. Esse princípio é genial porque ele inverte a lógica tradicional das dependências para criar sistemas muito mais flexíveis.
Funciona assim. Módulos de alto nível, tipo a lógica de negócio, não devem depender de módulos de baixo nível, como o acesso ao banco de dados. Os dois devem depender de abstrações, de interfaces. Na prática, isso quer dizer que a lógica principal da aplicação não precisa saber se o banco de dados é MySQL ou Postgres. Isso dá uma liberdade incrível para trocar peças do sistema, como o próprio banco de dados, sem ter que reescrever tudo. Agora, atenção aqui para um ponto super importante. É muito fácil confundir esses princípios que a gente viu com outra coisa chamada padrões de projeto, ou design patterns. Qual a diferença? Bom, um princípio é uma regra, uma guia abstrata. É o porquê e o que a gente deve fazer. Já um padrão é uma solução concreta, reutilizável para um problema que sempre aparece. É o como a gente faz. Olha essa analogia, que sensacional. Princípio: devemos educar a nação. É uma ideia abstrata, um objetivo. Padrão: cada médico recém-formado deve ensinar por 6 meses num vilarejo para pegar o diploma. Isso é uma solução específica, um como para atingir aquele princípio. Ficou claro, né? O princípio é o objetivo maior, o padrão é uma das receitas para chegar lá. Beleza, vamos juntar tudo agora. No final das contas, por que se dá todo esse trabalho? Por que seguir esses princípios é tão, mas tão importante? Pensa que construir um sistema de software é como construir uma cidade. Não dá para sair jogando rua e prédios de qualquer jeito. Precisa de um plano, de urbanismo. A arquitetura limpa e os princípios SOLID são esse plano. Eles ajudam a separar as coisas, assim como numa cidade a gente separa a rede de água, da rede elétrica, do sistema de transporte. Então a pergunta que fica é essa: o software que a gente constrói é só um remendo temporário para resolver um problema de hoje ou é uma obra pensada para durar? Porque, no fundo, é isso que esses princípios fazem. Eles permitem que a gente construa sistemas que evoluem, que crescem, que se adaptam. Eles transformam o nosso trabalho de um simples apagar incêndios em um ofício de valor, algo que realmente perdura.